Fala Tricolada, tudo tranquilo? Vídeo novo aqui no canal Tricolada Tricolada, que é o canal da família Tricolor. Então seja muito bem-vindo, chegando aqui pela primeira vez, sou Alexandre Antônio. Clica aqui embaixo, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e deixa aquele like maneiro aqui no vídeo. É um vídeo extra aqui no canal, né? Tava aqui tranquilo com a minha família, feriadão, 7 de setembro, eu tô dando umas olhadas ali no Twitter, eu encontro uma bomba. Uma notícia aí que deixou todo mundo no Twitter, principalmente a Tricolada, preocupado. Marcelo Jorá, ele postou na sua conta no Twitter uma exclusiva, uma informação que ele trouxe primeiro, antes de todo mundo. Ele diz o seguinte, vou abrir aspas aqui para o Twitter do Jorá. Evanilson não é mais jogador do Fluminense. Está com passagem comprada para Portugal, já deve viajar amanhã e não joga o Fla-Flu. Aí, meu amigo, as redações, todo mundo correu, os tuiteiros, para saber se confirma essa informação e foram atrás dessa informação. Nós sabemos muito bem que o jogador não pertence mais ao Fluminense. Qualquer decisão relacionada ao Evanilson é com a Tombense e é com o Eduardo Duran, seu empresário. O Fluminense deu mole, demorou para renovar o contrato com o jogador, aí no período de pré-contrato, ele assinou com a Tombense e o Fluminense perdeu qualquer influência na contratação ou na venda desse jogador para qualquer outro clube. A Tombense não precisa nem consultar o Fluminense se o valor é bom ou não é. Aí foram pesquisar, aí saiu no GE. Aí foi sacramentado a contratação dizendo o seguinte no Globoesporte.com. Porto atravessa a negociação do Crystal Palace e acerta com Evanilson do Fluminense. Teve um grupo inglês que é responsável pelo City e outros clubes da Europa, também interessado no jogador. Depois, recentemente, tem até aqui um vídeo no canal, o Crystal Palace também fez uma sondagem e tinha a notícia que estava negociando com o Fluminense. Mas agora, o que aparece aqui no GE diz que o Porto atravessou essa negociação. Então já havia uma negociação entre o Crystal Palace e o jogador Eduardo Duran e a Tombense. E o Porto atravessou e realmente o Evanilson está com passagem comprada. Aí continua aqui a reportagem dizendo que o atacante de 20 anos viaja para Portugal, confirmando o que o Jorá disse no Twitter, já nessa terça-feira, e não deve mais atuar pelo Fluminense. Então ele está fora do Fla-Flu. Não sabemos por quanto o Evanilson foi vendido. Já surgem algumas informações ainda não confirmadas que seriam 10 milhões de euros. O Fluminense ficaria com 30% desse valor, que é cerca de 18 milhões de reais, mas ainda não tem nada confirmado. E se esse dinheiro pingar no cofre do clube é para pagar salário de Nenê, de Egídio, Danilo Barcelos, etc. Foi esse o tamanho do prejuízo que o Fluminense levou. Aí o Fluminense emitiu uma nota oficial, abrindo aspas aqui para a nota oficial do Fluminense. O Fluminense tinha 10% de direitos econômicos do atleta e 20% de taxa de vitrine, razão pela qual ficará com 30% do resultado financeiro obtido pela Tombense na venda para o clube português. Daí continua a nota. O Tricolor permanecerá com 6% dos direitos econômicos sobre o percentual da Tombense numa futura venda que seja realizada pelo clube português. Então o Fluminense conseguiu aí esse 6% a mais no caso de uma futura venda. Agora a Tombense vai receber esse dinheiro, vai destinar 30% para o Fluminense e no futuro, quando o clube português, que a gente já sabe que é o Porto, vender o jogador, o Fluminense ainda terá 6% dessa futura venda. Só espero que nessa negociação aí com a Tombense para arrancar mais 6% dela, não esteja envolvido a vinda de um outro centroavante também ligado à Tombense e ao Eduardo Duran. É que eu vou falar agora aqui, porque está circulando nas redes sociais uma possível vinda de um jogador que está livre aí no mercado, que também pertence ao Duran. O atacante Fernandão, com passagem por Palmeiras, Bahia e pelo futebol turco, atacante de 33 anos, Fernandão tem 33 anos de idade, está sem clube após ter rescindido o seu contrato com o Bahia. Ele estava no Bahia, Bahia rescindiu o contrato dele. E o Fernandão está livre no mercado. E que o Fernandão estaria negociando com o Fluminense. Aí eu fui ver, né, quem é o empresário do Fernandão. Não achei crível essa informação que está rolando aí pelo Twitter. Eu fui ver quem é o empresário dele. É o Eduardo Duran.
o jogador da Tombense. Aí me dá calafrios. É lamentável a situação que o Fluminense se encontra. O Fluminense nesse momento só tem um centroavante no elenco, que é o Fred, jogador de área ali. O Marcos Paulo não está indo bem. Foi colocado numa posição até que ele conhece no jogo passado contra o São Paulo e não rendeu. Então só temos o Fred, e o Fred cheio de problemas médicos, né? O Fred também não vai poder jogar o Fla-Flu. Ele está afastado devido à sua esposa que deu positivo no teste que ela fez. O Fred não, mas o Fred vai ficar um período aí em quarentena, pelo menos um mínimo de 15 dias afastado. Sem falar dos problemas físicos do Fred. O Fred, você percebe que ele não aguenta 90 minutos. Então, numa situação bem difícil. Aí começo a entender o porquê da escalação do Felipe Cardoso nesse jogo contra o São Paulo. Porque o Felipe Cardoso, ele surgiu do nada nesse jogo. O Fluminense tinha o John Kennedy, que poderia utilizar, que faz essa função. O Marcos Paulo jogou de falso 9. O Nenê também sabe fazer essa função. Aí eu comecei a entender o absurdo da escalação e da entrada do Felipe Cardoso no segundo tempo. É porque lá, pelos bastidores, entre o Mário, o Angione, todo mundo já está todo mundo ciente de que o Porto atravessaria a negociação com o Crystal Palace. E parece que, pelo menos eu tinha esperança de que ele fechasse com algum outro clube, mas esse clube só contasse com ele no final do Campeonato Brasileiro. Mas agora, estamos o quê? No mês de setembro, hoje, 7 de setembro, não podemos mais contar com o nosso principal centroavante. O último jogo do Evanilson foi muito bom pelo Fluminense. Ele participou, se movimentou, fez um belíssimo gol de voleio. E agora, já em setembro, perdemos o principal jogador do nosso ataque. Então estamos numa situação muito preocupante. Caímos na tabela, estávamos em segundo lugar, agora estamos em oitavo lugar na tabela. E perdendo o principal atacante. E temos um veterano, o ídolo de todos nós, gostamos muito do Fred, mas um veterano que não pode jogar 90 minutos. Aí o Fluminense precisa, coisa que eu já falei aqui algumas vezes. O Fluminense precisa urgente ir à procura de um centroavante. Precisa contratar alguém. Não dá para confiar somente no Fred e resolver todos os problemas. São jogos quarta e domingo, e precisa encher esse elenco aí de jogadores, principalmente com a camisa 9, que sabe fazer essa função. Mas o meu maior medo e a minha maior preocupação é o scout do Fluminense. Falei isso aqui na live de ontem, dá uma olhada lá, vale a pena. Eu falei, o scout do Fluminense se chama Eduardo Duran. Eles no desespero, porque eles não têm um bom scout, eles não fazem uma pesquisa, eles não vão procurar no futebol argentino, no Paraguai, no Uruguai, que eu recomendo. Vai no futebol sul-americano. Não encontraram o Michel Araújo, foi um acerto do scout do Fluminense. Pacheco, na minha opinião, foi um acerto também. Por que não procura um camisa 9 no futebol argentino? Um cara que saiba fazer a parede, que saiba fazer a posição de pivô, que saiba fazer gol, bom na cabeça, cara alto, forte, que aguenta a trombada. Procura no futebol sul-americano. Tô aqui já em oração, de joelho, com a minha família reunida, com meu filho e com a minha esposa, porque o scout do Fluminense trabalha dessa maneira. Caramba, perdemos o Evanilson, e agora? Não temos quem, só temos o Fred, temos que ir ao mercado. Pergunta o Uran, liga pro Uran aí, qual o número dele? É assim que funciona. A coisa não é feita profissionalmente. Deram mole, lá demoraram para renovar o contrato dele. O Mário também tem culpa nisso aí, porque ele pediu para antecipar as eleições. Quando ele pede para antecipar as eleições, ele assume todos os problemas do candidato, do presidente anterior. Então, a Bad deu mole e o Mário também. Não tiro a culpa do Mário nisso aí, não. Ah, mas ele chegou, já estava nessa situação. Não, ele também tem sua parcela de culpa. Ele só acertou na hora da negociação ali, conseguir arrumar esses 20% de vitrine aí na hora do sufoco. Aí o camarada assinou um pré-contrato, foi para outro clube. Agora ele não pode dar pitaco, não pode pedir dinheiro, pedir a mais, pedir a menos. O jogador não pertence a ele e agora deu no que deu. Tá indo para o Porto. Estamos sem centroavante no mês de setembro e temos um campeonato brasileiro até fevereiro. E agora temos que... Você, tricolor, você da tricolada, tá aqui ó, na mão do Mário e do Angione para trazer um centroavante para jogar até fevereiro. Aí eu começo a preocupar com a segunda página da tabela do campeonato. Então, rapaziada, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, quem o scout do Fluminense vai trazer para substituir o Evanilson. É um desfalque enorme, problemático para o jogo, principalmente já
quarta-feira no Fla-Flu. Quem o Fluminense vai botar de centroavante, já que o Fred está afastado e já que o Evanilson está indo para Portugal já nessa terça-feira, viajando lá para o Porto. O Porto ganhou um grande centroavante, um futuro goleador, é muito promissor, o Evanilson, e o nosso Fluminense está de mal a pior. E que não me venha com o Fernandão e que não ligue para o Uran perguntando se ele tem um centroavante aí, porque, olha, o histórico do Mário como vice de futebol na era Peter, quando ele era vice de futebol, é horrível. Só para dar um exemplo para vocês, o Mário Bittencourt, naquela época do Peter, quando ele era vice de futebol, ele contratou o Wellington Paulista, tá? Se esse vídeo merece um like, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Obrigado por tudo.